Hoje a gente vai falar sobre as etapas de uma venda. Eu tenho visto que, às vezes eu falo com a minha equipe e eu percebo que muitas vezes tem pessoas que estão conseguindo fazer vendas, estão conseguindo se desenvolver no processo de vendas, mas elas não sabem o que está funcionando e o que não está. E muitas vezes é porque elas não entendem as etapas de uma venda. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são as 7 etapas de um processo de vendas, para que a gente possa ter um entendimento do que a gente tem que dominar em cada uma dessas partes. Então fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te mostrar exatamente quais são as etapas e o que a gente tem que dominar para que a gente possa nos desenvolver nesse processo de vendas. Então se você está começando a vender ou já vende, mas não entende o que está funcionando e o que não está, fica comigo até o fim desse vídeo que você vai ter boas ideias para que você possa melhorar esse teu processo, tá? Então, vamos aqui para a nossa primeira etapa do nosso processo de vendas. E a primeira etapa do processo de vendas é a etapa de prospecção. Tá? Esse momento ele é muito importante para que a gente domine algumas coisas. A primeira delas é o conceito de ICP, que é o cliente do... Fala um pouco sobre quem é o nosso cliente ideal, qual é o nosso perfil de cliente ideal, para que a gente entenda, com o histórico passado, quem que eu tenho que abordar. Então, quando você está prospectando, basicamente você tem uma cesta de pessoas ali, em que você vai ter que fazer a tua aproximação. E essa aproximação, se você tentar abordar todo mundo, você vai ter dificuldades, porque às vezes é muito volume. Então, a gente tem que conhecer o nosso ICP, qual é o nosso cliente ideal, qual é o nosso perfil. Então a gente vai pegar o nosso histórico de vendas, estudar qual é o perfil de cliente ideal, e com isso eu vou conseguir selecionar melhor esses leads. Mas para selecionar isso, o mercado traz algumas coisas que são importantes, alguns indicadores importantes para que isso se desenvolva melhor. Um deles é o MQL e outro deles é o SQL. Basicamente, um é sobre a qualidade do lead com a relação ao que o marketing está trazendo, e outra é qual é a percepção do vendas em relação à qualidade desse lead. Então aqui são 3 tópicos importantes que a gente deve dominar, e isso serve para a gente qualificar o lead. Então é aqui que a gente qualifica ele. Ele estando qualificado, a gente consegue aumentar a probabilidade de fazer uma venda bem sucedida. Então, dominando esses 3 conceitos, e a gente pode futuramente abrir eles, são 3 conceitos que são importantes para que a gente entenda, para que a gente consiga fazer uma venda muito mais efetiva. Vamos para a nossa segunda etapa. Nossa segunda etapa no processo de vendas é a conexão. Aqui, que é uma das etapas que eu considero complicadas, até porque hoje a gente trabalha muito no WhatsApp. No mercado de fora, o pessoal dos Estados Unidos, por exemplo, usa muito e-mail, ainda usa muito SMS, usa outros tipos de abordagem, mas aqui no Brasil o WhatsApp já é muito difundido e todo mundo utiliza o WhatsApp. Só que o que acontece? A primeira abordagem do WhatsApp, ela tem que ser mais eficiente, porque hoje as pessoas elas estão sendo abordadas por mais vendedores ao longo dos dias. Então assim, como a gente é abordado por muita gente, a nossa primeira mensagem, ela tem que ser uma mensagem clara e objetiva. Então a primeira coisa, a primeira skill que a gente tem que dominar nessa parte se chama rapport. O rapport são um conjunto de habilidades para que você consiga se conectar mais rapidamente com o lead. Tem muito a ver com psicologia essa parte do rapport, até por texto é muito mais complicado, mas existem algumas técnicas para que a gente consiga ter o rapport presencialmente e para que a gente consiga ter o rapport no WhatsApp. Então, a primeira técnica que é importante que a gente domine é a técnica do rapport. A segunda técnica que é importante, o segundo formato que é importante aqui, é a gente aprender a se posicionar como expert. Porque hoje as pessoas falam com tantos vendedores que está difícil selecionar com quem a gente vai falar. E quanto mais vaga for a abordagem, pior. Então o que acontece? A gente acaba selecionando aquelas pessoas que são mais objetivos, que se posicionam como experts. Então, a pessoa que ela fala, cara, eu estou aqui para resolver o teu problema a partir de XYZ, eu
vou resolver o teu problema. Eu quero conversar com essas pessoas. O lead, ele quer conversar com essa pessoa. Por quê? Porque ele já falou, olha, eu tenho a solução clara para esse problema que você tem. Você quer falar comigo? Por quê? Hoje a gente tem uma taxa no mercado de pessoas que não respondem. Não é tão claro, cada nicho vai ter a sua, então eu não posso falar aqui que é 70%, que é 40%, mas sabe-se que é uma taxa grande de pessoas que não respondem à primeira abordagem. E um dos elementos que pode trazer essa não resposta é justamente não ter esse posicionamento claro, essa conexão clara onde você se posiciona como o expert, onde você se posiciona com a pessoa que não tem tempo, que precisa, o lead quer você e você quer a solução, enfim. Esse é o momento em que você se posiciona como expert e diz, olha, eu consigo resolver o seu problema, tá? Vamos para a terceira etapa. Terceira etapa de uma venda é a etapa da descoberta da dor. E aqui que vem muitos elementos que são mais complicados. Por quê? Basicamente a gente tem metodologias diferentes hoje no mercado que as pessoas falam. Então a gente vai ouvir falar muito sobre o spin selling, a gente vai ouvir falar muito sobre o NEPC e a gente vai ouvir falar muito sobre o Challenger. E o que acontece? Cada vendedor pode seguir uma metodologia ou outra. Nenhuma delas cancela. Elas não se cancelam. Então, acho que é muito do que você está vendendo, muito do formato, do tipo de vendedor que você tem, do teu tipo de vendas, para que você possa entender qual metodologia cai melhor. Só que se a gente for fazer um resumo do onde que essas metodologias se encontram, a gente pode fazer aqui, vamos até fazer um desenho aqui para mostrar o seguinte. Hoje o que acontece? O teu cliente, ele chega num estado atual, ou seja, esse é o teu cliente hoje. O teu cliente hoje, ele tem exatamente as dores e as coisas que ele sente em relação à própria vida, em relação ao que ele busca. E o que acontece? Aqui a gente vai ter o teu lead no futuro. O teu lead no futuro, o que acontece? Meu desenho está péssimo, mas tudo bem. Mas basicamente o teu lead no futuro, ele quer que você adicione algo à vida dele. Ou seja, você vai fazer uma transformação. A pessoa que chega até você não é a mesma pessoa que vai sair. E como que ele vai fazer essa transformação futura? Então aqui a gente está falando do futuro. Essa transformação, quem vai fazer essa transformação é o teu produto. Então, independente da metodologia, todas elas falam a mesma coisa. Todas elas falam que você tem que olhar investigar qual é o estado atual desse teu lead e quem ele busca ser lá no futuro. Por quê? Porque o teu produto tem que ser a única solução viável para que ele alcance aquilo. Então, por exemplo, se eu hoje busco aprender a falar inglês, por exemplo, vamos usar esse exemplo, aprender a falar inglês. Então, o meu estado atual é não sei falar inglês. O meu estado futuro é falar inglês. O meu produto ele tem que ser a única conexão aqui que faz assim, olha, o meu método em 6 meses você vai estar fluente em inglês. O que isso traz? Isso traz esse encaixe com o que eu estou buscando. Então, quando você entende qual é a situação atual e qual é o estado futuro que essa pessoa quer chegar, o teu produto tem que falar sobre aqueles elementos que vão fechar aquele raciocínio ali. Só que aí entra um desafio grande aqui, porque muitas vezes o teu lead, o teu cliente, ele não expressa necessariamente o que ele quer. Então é aqui que entra o processo de investigação. Nesse momento atual aqui, a gente tem que investigar. E todas essas metodologias falam sobre isso, falam que a gente tem que investigar. Existem formas diferentes de investigar, para que eu possa conectar com, olha, o meu produto
a investigação mais o meu produto vão ser igual à tua transformação. Né? Claro, a gente pode falar que não é investigação obrigatoriamente, mas aqui é a dor que eu investiguei. Então essa dor que ela vem a partir da minha investigação, tá? Então todas as metodologias convergem nesse ponto quando elas trazem que você tem que entender o estado atual do lead, do seu cliente e qual é o estado futuro dessa pessoa. Todas essas metodologias convergem. Deixa aqui nos comentários, inclusive, se você quer que traga um comparativo entre essas metodologias, para que até você possa ficar, para entender qual delas que você quer utilizar, qual delas que você quer se aprofundar, porque cada uma tem suas vantagens diferentes. São formatos diferentes de se chegar ao mesmo lugar, tá? E agora, a gente vai para a quarta etapa. A quarta etapa é a apresentação do produto. A apresentação. Então, quando eu fiz essa investigação bem feita, e eu entendi qual é a dor dele, eu tenho que mostrar para ele claramente que o meu produto é a única solução para que ele consiga aquela transformação que ele quer. E aqui que, às vezes, acontece das pessoas focarem muito nas características. Então, claro que a gente vai ter características aqui. A gente tem que, como vendedores, dominar as características do produto. Só que ao mesmo tempo eu tenho que entender quais são os meus benefícios que essas características trazem. E ao mesmo tempo eu tenho que confirmar se isso faz sentido. Então o que acontece? Quando eu falo que eu quero, que a minha situação atual é querer aprender inglês e chegar lá no futuro e ser essa pessoa que aprendeu inglês, eu tenho que dizer assim, olha, nesse meu método, esse método traz essas características que vão fazer com que você fale o inglês mais fluente. Então você vai conectar essas características com os benefícios que eles vão prover. Então quando a gente fala assim, olha, 70% das aulas são de conversação. E isso faz com que você consiga ter uma fluidez muito melhor na fala daqui a 6 meses. Nesse momento eu trouxe que 70% das aulas aqui são de conversação, só que ao mesmo tempo eu estou conectando que isso vai fazer com que você fale melhor. Então o benefício é falar melhor. E ao mesmo tempo eu tenho que perguntar, olha, é isso que você está buscando hoje? Faz sentido para você nesse momento esse tipo de elemento na sua apresentação, para o que você está buscando? Então o que acontece? Claro, aqui eu estou falando de uma característica, você vai mostrar várias características, mas eu estou trazendo aqui que tem que ser dominado principalmente no seu treinamento dos teus vendedores ou no seu treinamento, quais são os benefícios que cada característica leva. E se eu investiguei bem essa dor do lead, o que acontece? Ele vai me trazer alguma dor em que eu vou conectar uma característica com benefício. Então se ele fala que o problema dele é dificuldade na conversação, eu tenho que trazer quais características do meu produto que fazem com que ele converse melhor. E isso vai me facilitar no futuro conseguir mostrar uma solução perfeita para ele, uma solução que é customizada. E hoje em dia a gente sabe que no mercado as pessoas estão buscando muito por essa customização. Essa entrega não genérica faz com que as pessoas se sintam exclusivas e faz com que elas fechem mais, certo? Então agora a gente vai para a quinta etapa, que é a quebras de objeção. Por que essa etapa ela está separada? Vão ter objeções ao longo das outras etapas? Vão ter. E um dos trabalhos dos vendedores é se antecipar essas objeções. Então, ao longo da sua apresentação, apresentação do produto, ao longo da sua investigação, você já pode trazer algumas quebras de objeção.
Mas ao mesmo tempo vai ter um momento em que você vai ter que claramente perguntar para essa pessoa se ela tem mais dúvidas. Então aqui, se você não conseguiu se antecipar a todas, aqui você tem que mapear se o seu volume de objeções ele está alto. Por quê? Porque se o teu volume de objeções está alto nesse momento em que você pergunta se ele tem alguma dúvida, significa que na sua apresentação aquilo faltou. E é uma forma de você fazer um ciclo de melhoria na sua apresentação. Porque a partir do momento em que a pessoa, você pergunta se ela tem alguma objeção e ela traz várias e várias objeções, isso significa que na sua apresentação você não deixou claro esses elementos. Você não foi transparente em relação a esses elementos. Então, é muito importante que você domine o volume de objeção. E aqui também é importante ter um treinamento das técnicas para quebrar a objeção. Então, assim, aqui vão entrar infinitas quebras de objeção e infinitas técnicas. Até algumas dessas técnicas que a gente pode falar são trazidas até, tem algumas que são bem legais, que são naquele livro do FBI, que é, agora eu não vou me lembrar o nome, mas posso deixar aqui nos comentários para vocês, mas são algumas técnicas de espelhamento, onde a gente mostra basicamente, onde a gente mostra para o nosso lead aqui, para o nosso cliente, que a gente entende as preocupações dele. Então, quando a gente traz algumas técnicas de espelhamento, de validar o sentimento daquele lead, a gente facilita essa quebra de objeção. Tem também a técnica dos 3 Fs, que é uma técnica que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso para que você entenda, mas são técnicas basicamente onde a gente faz esse tipo de conexão, a gente mostra que entende, a gente traz uma conexão com o que as outras pessoas já vieram buscando para conectar com a solução. Então o que acontece aqui? As quebras de objeções também têm técnicas, não é simplesmente você decorar respostas. Tem técnicas para quebrar a objeção, e essas técnicas são validadas, tá? Então, a gente vai fazer vídeos específicos sobre isso. Hoje eu estou trazendo quais são as etapas e quais são as técnicas. Mas para a gente entrar em detalhes sobre técnicas, deixa aqui no comentário qual que você quer que eu entre em detalhes para que a gente possa também nos desenvolver. E todas essas metodologias vêm de alguma fonte, de algum livro, vêm de algum vídeo, vêm de algum especialista, para poder sempre a gente estar embasado em alguma teoria, em algum estudo. Tanto é que muitos desses livros, Spin Selling, entre outros, são de estudos de caso, basicamente onde foram pegadas milhares e milhares de vendas e foram feitos levantamentos estatísticos. Então nenhuma dessas metodologias aqui, elas são inventadas. Então agora a gente vai para o número 6, para a etapa número 6 do nosso processo de vendas, que é a etapa de fechamento. Aqui, galera, eu vou falar o seguinte. Aqui existem uma infinidade de coisas, de técnicas de fechamento que o mercado vem utilizando. Então muitas vezes a pessoa tenta já falar assim, vamos fechar, bora fechar, vem normalmente vem de uma forma simples, mas existem vários modelos de fechamento. E aqui, inclusive, a gente nem vai conseguir falar todos, mas o que acontece? A gente consegue ter uma boa referência no livro do Spin Selling sobre as técnicas de fechamento, ele fala sobre várias técnicas de fechamento, e aqui também um livro que vale muito a pena para que, isso para todas as etapas, mas nessa de fechamento aqui também, a gente tem, que é o livro das Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, que vale muito a pena a gente estudar a fundo esses dois, até o Challenger Sales também traz alguns elementos, e outros personalidades também trazem outras coisas, né? Até o Jeremy Miner, que é do NEP, que também fala outras formas. Mas existem uma infinidade de tipos de fechamento. E esses tipos de fechamento, eles são muito inspirados aqui no que esses dois livros trazem. Mas aqui, basicamente, se a gente for pensar, até por isso que eu coloquei as Armas da Persuasão, a gente tem alguns gatilhos, tá? Que são utilizados, muito, muito comuns de serem usados no mercado hoje, que é escassez,
que é a ancoragem, entre outros aqui, entre compromisso e coerência. Então, esse livro aqui é uma bíblia e coerência. Esse livro aqui é uma bíblia de gatilhos. Existem outros livros sobre gatilhos, mas eu acho que esse aqui ele é muito claro nos formatos. Então, as etapas de fechamento vão ser as etapas onde a gente vai utilizar gatilhos. Existem gatilhos ao longo da venda também, mas aqui é onde hoje no mercado mais se utilizam esses gatilhos, tá? E agora a gente vai para último passo da venda. E aí você vai me falar assim, mas você falou que o fechamento é a número 6, mas se eu fechei a venda, já fechei. Sim, só que o que acontece? Uma coisa que é ignorada por muitas empresas e faz muita diferença no crescimento das empresas é a segunda venda. Então, aqui é um A, né? Mas tudo bem. A segunda venda. Essa segunda venda, ela é muito importante para que você possa fazer mais caixa, mais renda. Por quê? Aqui a gente vai falar sobre ticket médio. Se eu aumentei o ticket médio com o mesmo lead, então aqui é importante entender o conceito de CAC, que vem lá no começo. Quanto que vai custar? Primeiro, quanto que custou o lead, né? A gente pode falar sobre CPL. Quanto que depois dessa venda, quanto que vai estar o CAC? Qual que é o ticket médio que está acontecendo para que a gente possa medir o que todas as empresas do mercado estão falando hoje, que é o LTV. Muita sigla, muita coisa. Se você não sabe o que essas siglas são, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre cada uma delas, explicando o que é cada uma dessas siglas, qual o significado, como é que você faz para utilizar. Mas nesse vídeo eu queria trazer basicamente para vocês essas 7 etapas. Então vamos fazer uma revisão rápida das nossas etapas. A primeira etapa é a prospecção, tá? Onde a gente tem que dominar conceitos de qualificação. A segunda etapa é a etapa onde você se conecta com o lead, etapa de conexão onde você tem que se posicionar como expert. A terceira etapa é a descoberta da dor, onde você vai fazer a tua investigação. Tem metodologias aqui, mas basicamente a gente quer mostrar para o lead como a gente faz a transformação que ele deseja. A quarta etapa é a apresentação, onde a gente faz o link entre o que ele deseja e como que eu consigo resolver aquilo. Então eu pego as características do meu produto, quais são os benefícios para que se casem e resolvam a dor desse lead. A gente tem a quinta etapa, que é a quebra de objeção, onde a gente vai medir o volume de objeções. Existem técnicas aqui para quebra de objeção. A gente falou um pouquinho sobre as técnicas do FBI de espelhamento. Vamos fazer vídeo separado disso também. Falamos sobre os 3 Fs, esse vai ter um específico sobre isso. A sexta etapa é a etapa de fechamento, onde o livro Pincel em Armas da Persuasão traz de uma forma muito legal isso aqui, fala sobre os gatilhos, escassez, ancoragem, compromisso. E também a segunda venda, que é onde a gente vai ver sobre entender o que é ticket médio, CAC, CPL, para focar em LTV, que é a continuidade daquela pessoa. Vender mais vezes para a mesma pessoa é o que gera lucro. Então, galera, nesse vídeo eu queria deixar claro aqui quais são as etapas. Eu vou destrinchar isso em outros vídeos para que a gente possa entrar a fundo em quais são essas etapas, para onde essas coisas caminham, como que elas convergem para que você tenha um maior resultado, tá? Então deixa aqui nos comentários o que você quer que eu aborde primeiramente para que a gente possa evoluir nesse processo e o que você não entendeu aqui que a gente pode colocar. E de uma forma resumida, todas essas etapas foram validadas por várias literaturas. Então, existem literaturas diferentes que falam que são 5 etapas, 6 etapas, mas aqui eu coloquei o que eu utilizo hoje funciona baseado nessas literaturas. Então, eu entendo que muito é da gente ler, testar e validar. Então, pode ser que o seu processo, você precise de 3 etapas e ele converte bem. Perfeito. O importante é você ter esse repertório para poder falar o que você vai testar,
como que você vai validar para que você melhore o teu processo, você tem um ciclo contínuo de melhorias. Tá? Fechou, galera? Valeu? Ó, deixa seu comentário aqui para eu saber se esse conteúdo faz sentido para você. E ó, até o próximo vídeo.